Fala, meu lindo! Oh, Jesus maravilhoso! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Tire agora todas as distrações. Eu quero que você tenha certeza, Deus está fazendo essa palavra chegar na hora certa, no momento certo, para falar com você. Quando Deus está com você, o que acontece? O que será que acontece quando nós temos a certeza que Deus está conosco? Fala pro irmão que está do teu lado e diz: o que acontece? Pergunta para ele: o que acontece quando você tem certeza que Deus está contigo? Eu não sei você, mas eu só quero uma certeza. Eu quero ter a certeza que Ele é comigo. Só isso e nada mais. Mas depende de mais alguma coisa? Não. Foi repreendido na última mensagem. E por falar em última mensagem, essa é a última mensagem da série Transformação. Muito obrigado, Rio Grande do Sul, pelo amor que vocês me receberam. Muito obrigado. Há um ano atrás, através da nossa associação, nós estávamos semeando tudo que podíamos aqui. E hoje nós estamos colhendo do favor e da misericórdia com essa série extraordinária que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Nesse lugar onde foi desolado, hoje está saindo uma palavra de esperança que vai alcançar o nosso país e fora do nosso país. Você crê nessa palavra? Você crê nessa novo tempo? Não é um novo tempo só nosso, é um novo tempo para o Rio Grande do Sul, é um novo tempo para o nosso país, em nome de Jesus. E para você que está aí assistindo, eu vou te pedir só um favor: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder. E sobre a nossa associação, todas as informações que você precisa para ser parte estão aparecendo aqui para você, e nós contamos muito com a sua ajuda. Mas agora a gente vai para prioridade, a mensagem. E sobre a série que vai vir, fique em paz. Ela já está sendo gerada e até a próxima segunda-feira terá algo novo de Deus para você, como toda segunda e toda quinta às 5 horas da manhã. Vamos pro vídeo! Meu Deus! Os céus! Havia um homem que foi picado por uma cobra. E a cobra picou ele. E ele ficou indignado. Ele falou: cadê a cobra que me picou? E ele começou a revirar a floresta atrás da cobra que a picou e havia o picado. E ele não encontrava a cobra, e mesmo passando muito mal, ele dizia: por que eu? Por que comigo? Por que dessa vez? Eu sou um homem bom, eu sou um homem justo, por que essa cobra fez isso? E então ele achou a cobra. E quando ele achou a cobra, ele disse: cobra, sua bandida, por que você me picou, cobra? E a cobra disse: porque eu sou uma cobra. E o homem disse: mas por que eu? Porque você estava passando. Mas você sabe da minha história? Não, eu só fiz o que nasci para fazer. Mas você sabia quem eu sou? E a cobra disse: não, eu só fiz o que eu sei fazer. Só que enquanto o diálogo prosseguia, o homem foi ficando mal, perdendo as forças, e morreu na frente da cobra. E assim a gente começa a mensagem. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que decidir o que a gente faz.
Se a gente corre para o médico ou a gente vai atrás da cobra para descobrir por que a gente. Tem um momento da vida que a gente precisa entender de fato, sabe, que a cobra não foi feita para conversar, mas para passar longe dela. Mas se por um acaso aconteceu, não é sobre ela mais, agora é o médico que você precisa. Quando nós estamos com Deus, nós não estamos livres das cobras. Quando nós estamos com Deus, nós não estamos livres dos problemas. Quando nós não estamos com Deus, aí sim é perigosíssimo. Mas com Deus, mesmo não estando livres, há sobre nós algo diferente. E é dentro disso que a gente vai caminhar. Obrigado, irmão, pelo apoio, que delícia. É dentro dessa expectativa. As cobras sempre existirão, mas aqueles que estão com o Senhor. Tá, eu vou para a Bíblia que a esperança é completa. Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi, peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Calma que agora que começa. E eu te abençoarei. Ai meu, isso, vamos combinar que eu falo e você recebe, pode ser? Então vamos lá. E eu serei contigo e te abençoarei, estarei com você, abençoarei a tua semente e darei a você todas as regiões, e farei a você o mesmo juramento que eu fiz para o teu pai Abraão. Amém. E Isaque habitou em Gerar. O que ele fez? Ele obedeceu. Mas o que Deus pediu para ele não fazia sentido. Deus não pediu para ele ir para a terra que havia comida. Deus pediu para que ele ficasse na terra que havia fome. Só que Deus fez a ele uma promessa: eu vou estar contigo, eu vou abençoar a tua semente, e eu vou renovar as promessas que fiz para o teu pai. Só 3 aleluia. Vamos de novo. Você pode ficar aqui, no mesmo lugar. Você não vai sair daqui, mas você não vai ficar sozinho aqui. Eu estarei contigo. Eu abençoarei a tua semente, e eu vou refazer todas as mesmas promessas que eu fiz para o teu pai. Mas eu preciso que você entenda que para ter tudo isso precisava uma coisa: obedeça. Eu vou estar com você, mas eu não vou estar com você se você for para o Egito. Eu vou estar com você se você ficar em Gerar. Você está entendendo? Deus está dizendo: eu vou ser tudo isso, mas eu só vou ser tudo isso se você me obedecer. Sabe qual que é o maior termômetro para saber se Deus está conosco? A nossa obediência. Quando obedecemos a direção de Deus, quando estamos debaixo da voz dEle, da palavra dEle, da presença dEle, então há uma esperança sobre nós. Eu estarei contigo, multiplicarei a tua semente, todas as promessas que eram para o seu pai estarão sobre você. Então a Bíblia diz: e Isaque habitou em Gerar. Só que aqui começa
o primeiro milagre. A Bíblia diz: e então Isaque semeou naquela terra. Veja, havia uma fome absurda naquele lugar. Havia uma crise. Eu estou poupando você de detalhes, como por exemplo, Isaque, com medo de perder Rebeca, falou que era irmã, mentiu como o pai também mentiu na época quando era Sara. Eu estou poupando você do que ele disse a Abimeleque, mas agora eu começo aonde ele faz a primeira semeadura. Lembra do começo do que Deus havia prometido para ele? Se você ficar aqui e não descer para o Egito, eu vou abençoar a tua semente. Então agora, vamos ver se Deus cumpre o que ele promete. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes mais. Ô irmão, peraí. Você planta uma semente, nasce 100 frutos. Que lógica é essa? Que lógica absurda é essa? Exatamente. Se Deus estiver com você, não importa o solo que você plantar, não importa a geografia que você estiver, se aonde você estiver, Deus te colocou e a semente é Ele que abençoar, aonde você semear, você colherá 100 vezes mais. Meu Deus, eu pensei que nessas horas já teria gente pendurada no teto, porque eu já estaria pensando: Jesus, se o Senhor tem uma promessa viva dessa para quem te obedece, porque a semente floresce, então Jesus, antes de colocar a semente, eu quero saber se quem me deu foi o Senhor e se o lugar é o Senhor aonde o Senhor quer. Mas eu continuar no Isaque, porque o Isaque é uma aula atrás da outra, porque aí você precisa entender. Lembra, as cobras continuam existindo. Então vamos lá. E o homem se engrandeceu e foi adiante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos, e os filisteus os invejaram. Você tem noção que agora o Isaque está vivendo a melhor fase da vida dele? Imagina, você planta uma semente, nasce 100 vezes mais. Esse homem não vai ficar pobre nunca. Esse homem está milionário, esse homem está prosperando. E aí alguém acha que quando nós estamos com Deus, a gente fica fora do radar do inimigo. Quando Deus está conosco, tudo aquilo que a gente coloca a mão prospera. Tudo que a gente coloca a mão começa a crescer. Tudo aquilo que a gente faz começa a acontecer e o nome de Jesus começa a ser glorificado. Aí você precisa saber, as cobras, os inimigos, os invejosos piram. Fala pro irmãozinho do lado, fala: os inimigos piram. Só que aí os inimigos, tadinhos, eles acham que o segredo do Isaque é os poços de Isaque. Então eu estou lendo, tá? Eu estou lendo, não estou pregando ainda não. Só lendo. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois é muito mais poderoso do que a gente. E Isaque partiu dali e fez uma tenda e habitou naquele lugar. E cavou novamente poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam fechado na morte de Abraão. E ele chamou o seu nome segundo o nome que os seus pais haviam chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas corrente. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Vamos na lógica. Isaque obedeceu ao Senhor, plantou a semente multiplicou 100 vezes mais. Os inimigos pensaram que eram os poços, entulharam os poços. Então agora Isaque vai para outro lugar, cava um outro poço,
e o poço que ele cava tem água. Meu Deus do céu, vai vir. Jesus, me ajuda, Senhor, é a última mensagem, não é possível a gente ficar nesse desânimo no final. O Isaac acabou de cavar mais um poço e tinha água. Meu Deus lindo, se você estiver no centro da vontade de Deus, aonde você plantar vai dar fruto. Se você estiver no centro da vontade de Deus, aonde você cavar vai ter água. Se você estiver no centro da vontade de Deus, os inimigos se levantarão, os invejosos tentarão parar todas as coisas, mas a vontade de Deus será inevitável. Aonde você colocar as mãos, o Senhor prosperará. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor estará com você. E se Ele estiver com você, a semente, uma vai virar 100, e o poço que você cavar vai ter água, no nome de Jesus. Meu Deus! André, eu estou muito empolgado, eu acho, André. Eu estou pensando comigo, Jesus, eu só quero ter uma certeza. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque olha a vida do Isaac. Aí o Isaac, coitado, abriu mais um poço, e os pastores falam: a água é nossa, sai daqui. Calma. E eles cavaram outro poço, e deu água de novo. Ah não, meu Deus do céu. Calma, meu Deus lindo. Estou muito ansioso, estou nervoso. Oh Jesus, estou nervoso. Se as pessoas entendessem o preço, o valor que é obedecer a Deus, o valor que é estar no centro da vontade dEle, o inimigo não consegue parar, nada consegue deter, nada consegue, é o que a gente chama de imparável. O Isaac não adianta, não vão conseguir parar o Isaac. Aonde ele cava dá água, aonde ele semeia dá fruto, não tem como parar ele, porque o segredo dele é quem está com ele, o segredo é quem o governa. Porque vão olhar para mim e para você e vão dizer: mas como é que pode? No cenário de fome você está comendo. Como é que pode? Está todo mundo dizendo que está tudo ruim para empreender. Você abre um negócio e o negócio dá certo. Como é que pode? Está todo mundo querendo divorciar e você está querendo casar. Como é que pode? Irmão, vou te falar uma parada. Eu amo gente que vive no centro da vontade de Deus. Eu vou te falar uma parada, irmão. Se move na direção dessa galera, porque eles apontam o caminho do que Deus está fazendo diferente na geração, irmão. Vai atrás da galera que está voando. Vai atrás. O que eles estão fazendo? O segredo sempre é o mesmo. Estão obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra e seguindo os seus mandamentos. E eles estão indo embora, estão voando. Agora, quando você olha que alguém não vai, não adianta, nada acontece, pode ter certeza, não está no lugar certo, não está ouvindo a voz de Deus, não está obedecendo, está fora. Tem alguma coisa desajustada. Então você está dizendo, David, que quem está em Deus prospera de... Não, irmão, é porque a gente confundiu a vida toda que prosperidade é riqueza. Mas prosperidade é o conjunto de algo completo. Não tem falta de nada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe? Não tem, é a shalom de Deus, é aquilo que te preenche por inteiro. Eu vou te falar uma parada, meu lindo. Eu conheço gente que não tem uma casa maneira, mas é uma delícia estar na casa dessa pessoa, porque tem uma paz que está lá dentro. Há uma coisa tão gostosa. Você chega ruim, você sai bom, você sai melhor, você sai cheio do Espírito Santo. E alguém está dizendo: mas David, não era sobre riqueza? Quem foi que disse que era sobre riqueza, rapaz? Você entendeu errado. É que tem gente que enriquece na terra, mas o melhor é ficar rico no céu. Quem enriquece no céu governa sobre tudo na terra. Não tem nada melhor. Eu vou te falar uma parada. Quando nós entendemos isso, o que é da terra acontece de maneira natural. O que é da terra acontece de maneira orgânica. Quando você vê, você já está andando, talvez com o carro que você sonhou ou que nunca imaginou sonhar, já foi. Não tem mais graça não, lindo. Agora as coisas eternas são maravilhosas, porque elas não perdem a graça. O valor se renova, o brilho volta, é uma coisa maravilhosa.
Christian, eu sou apaixonado pelo Isaac, porque o Isaac, ele é a prova da resiliência. Cavou outro poço, Isaac. Vai pro Egito. Não, vou ficar onde Deus mandou. Vou cavar outro poço. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também. E o chamou o nome dele de Sitna. Mas ele teve que sair dali de novo. Então agora ele partiu e cavou outro poço por aquele. Eles não contenderam. E chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e nós iremos prosperar nessa terra. É que eu tenho uma boa notícia. Vai chegar uma hora que os inimigos não vão conseguir mais te alcançar. Vai chegar uma hora que os entulhadores de poços não vão achar mais os teus poços. Reobote significa lugar espaçoso. Deus vai levar você para um lugar aonde as cobras, os inimigos, os invejosos não vão te achar. E nesse lugar você vai dizer a mesma coisa que o Isaac disse: aqui nesse lugar nós iremos prosperar. Não há nada sendo inventado, é a Bíblia dizendo. Está aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 22. Só que não acaba. Fala para o irmão do lado: não acaba. Quando você pensa que acabou, acabou de começar. Oh, Jesus. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Não temas, pois eu estou contigo. E te abençoarei e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E então ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor. Armou a sua tenda. E ali os servos de Isaac cavaram outro poço. E adivinha, tinha água. Mas o final é mais maneiro do que o começo. Reobote significa lugar espaçoso. Mas Berseba significa o lugar aonde Deus renova a aliança. É aonde Deus lembra de tudo, de todas as coisas, de todas as etapas, e renova tudo aquilo que Ele já te prometeu. Veja, o que a gente leu no último versículo foi o que a gente leu no começo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua semente e farei os mesmos juramentos que fiz ao teu pai. As mesmas promessas, nenhuma delas caiu por terra. Isaac, tu continuou comigo, Isaac. Tu não me desobedeceu, tu não foi para o Egito, tu não contaminou o teu coração, tu continuou cavando novos poços, tu não ficou para discutir com as cobras, tu continuou seguindo em frente. Então, você chegou em Berseba agora. Aqui é um lugar de descanso. Aqui é onde eu recompenso você pelas suas batalhas. Aqui é onde eu renovo a minha palavra sobre você. Eu não mudo, eu não me arrependo. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu vou abençoar você, eu vou multiplicar a tua semente, eu serei contigo, e tudo aquilo que eu prometi ao teu pai, eu vou prometer e cumprir através de você. Aleluia. Ai, tenho culpa aqui, é tão bom. Porque tem que ter treta. Não tenho culpa, é só uma coisa boa.
Eu não tenho culpa que é tão bom, eu não tenho culpa. Não, você tem que pregar outra coisa. Não tenho culpa que isso aqui está aqui, ó. Eu não consigo dizer que não está. Como que eu finjo que isso aqui não existe, lindo? Se eu estiver com Ele e eu obedecer a sua palavra, eu vou viver igual. Essa promessa não é só para Isaac. Fala, essa promessa é para mim. Essa promessa é minha. Existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. A gente não vive, sabe por quê? Porque a gente não entendeu o nosso lugar ainda. Nós somos filhos do Eterno. Senhor, eu quero a mesma coisa que o Senhor fez para Isaac. Meu filho é assim, irmão. Se eu dou uma coisa para um, eu tenho que dar para o outro. Eu tenho 3 filhos, irmão. Se eu saio e compro um picolé para um, Deus o livre, não vim 3 picolé na bolsa. Ou você acha que Deus tem filho preferido? Ou você acha que Deus gosta mais de você do que de mim, ou mais de mim do que de você? Você acha que Deus tem preferido, bebê? Senhor, se o Senhor fez por Isaac, calma, daí Deus vai dizer assim: faço. Obedece igual a Isaac. Quer viver o que Isaac viveu? Viva como Isaac viveu. Se eu digo que é para lá, vai para lá. Se eu digo que é para cá, vai para cá. Se eu digo que é para ficar, fica. Se eu dizer para ir, vai. Então eu estou assim. Então Jesus, qual que é o próximo passo? Porque a parada da semente fazer um virar 100 é uma coisa que me interessou bastante. Esse negócio de onde cavar ter água me interessou bastante. Aí o Senhor vai dizer: a única coisa que eu quero de você não é a água que sai do poço, não é o fruto da tua semente, mas é o teu coração obedecendo a minha voz aonde eu te mandar. Eu estou lendo um livro essa semana, estou envaretado no livro, não estou conseguindo parar de ler. Sabe que tem algumas leituras que você faz, que você fica em loop, você quer ver o final, aí você vai ficando intrigado e vai indo. E no livro ele fala sobre o poder da palavra falada, a parte que você incuba no seu coração, o sonho, mas quando você começa a declarar aquilo. E algumas coisas, algumas promessas, nós não acessamos porque nós não declaramos, nós não cremos que é para nós. Então a gente vive uma vida com poucas coisas. Eu estou falando de tá bom, só para você não entender errado, mas a gente se conforma com uma vida medíocre, onde o milagre não é parte, mas a gente está lá, tem promessa para a gente. E eu aprendi que a palavra declarada é quando você traz à vida aquilo que ainda não existe. Quando você se posiciona por aquilo que você ainda nem viveu, mas você crê. Você crê, você crê, você crê. A mão, você crê que você vai colocar a mão e o Senhor vai estar com você e aquilo vai dar certo. Aí você crê que você vai se mover em direção da palavra e Deus vai trazer aquilo que você precisa para que a palavra dele se cumpra. E aí você começa a declarar, você começa a falar aquilo. E quando você vê, você está numa estação absurda da vida. E aí você descobre que dava para ter 100 frutos numa semente, que dava para viver 1 ano em 1 mês, que dava para ser livre emocionalmente, que você não precisava ser escravo de nada, que dava para você crer e ao mesmo tempo se mover em direção da palavra, que dava para você viver essa shalom de fato, tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando, que dava para você viver isso. Agora, por que a gente não vive? Por que a gente não declara? Então hoje você vai fazer a declaração que atrai o coração de Deus para você. E essa declaração não é Deus eu quero, é Deus eu me entrego à tua vontade. Eu vou... Eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você ainda é escravo de pecados, você ainda está longe dele. Mas hoje, atraído por uma propaganda boa, que
Se você estiver com Ele, você vai viver o melhor. Sim, você vai. E vão tentar dizer para você que não. Mas está na Bíblia, então eu não posso dizer que não está, né? Porque a Bíblia diz que no mundo vocês vão ter tentações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, Ele venceu. O peso que era para ser colocado sobre os nossos ombros, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. Somos filhos, somos passageiros, mas tem uma vida aqui para glorificar o nome dEle, para ser vivido. Você não vai viver mais escravizado. Hoje você quebra esse ciclo. Hoje você entrega a sua vida para Ele. Deve o que isso implica? Reconhecer que você é o pecador, que Jesus foi para a cruz para salvar. Arrependa-se. Esse é o convite do Evangelho. Não é plante a semente e colha 100 vezes mais. É se arrependa. Mas depois que você se arrepender, é Ele que vai te dizer: eu vou estar contigo, eu vou te abençoar. Aonde você plantar a semente vai nascer. Aonde você cavar poços, eu vou fazer da água. Irmão, mas eu não acredito, né? Então é só você. Eu vou viver debaixo dessa palavra. André, você quer viver isso aí? Eu quero viver isso aqui. Eu quero ter esse testemunho para os meus filhos. Filho do céu, aonde o pai coloca a mão, dá fruto. Aonde o pai cava, dá água. E aí meu filho vai perguntar: por que, pai? Porque a gente está obedecendo a palavra dele. A gente está ouvindo a voz dele. A gente não está fugindo dele. Entendeu? Eu quero isso. Se você quer viver outra vida, aí você que escolhe. E tem uma outra pergunta: você já viveu algo parecido, mas se escondeu dele, foi embora, abandonou tudo, mas hoje você quer voltar? Minha pergunta para você é: se você quer voltar para Jesus, hoje é o dia para você voltar. Afinal de contas, não existe vida longe dele. Não existe. Não tem como viver longe dele. Então me desculpe me meter na sua vida, mas quem sabe seja hoje o dia de você tomar essa decisão. E eu vim aqui só para te perguntar: e aí, bora? Vamos viver uma vida nova? Vamos se arrepender de fato e deixar Jesus limpar o nosso coração para viver essa nova estação que Ele tem para nós? A gente acabou de começar 2025, menino. Bora, levanta, sacode a poeira e vamos viver o que Deus tem para nós. Nós não seremos escravos do pecado. Nós não seremos escravos emocionais. Nós seremos escravos da vontade perfeita do Senhor. E Ele é perfeito. A vontade dele é boa e agradável. Mas tudo começa com você decidindo. Se a sua resposta for sim, eu vou contar até 3. Você vai levantar no seu lugar. Assim, no seco, no seco. Pensa bem, é um convite para a morte. O Evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Você quer viver isso? 1, 2, 3. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu tô em Canoas. Tem que respeitar o Rio Grande do Sul, meu lindo. E eu tenho uma palavra. Deixa eu só um pouquinho que tem que roncar.
Ai, eu achei que ele não tava tomando. Ai. Irmão, respeita a minha história. Minha avó nasceu em Canela, no Rio Grande do Sul. Se vocês soubessem por onde eu passei. Irmãos amados, a mensagem de hoje é sobre dependência emocional. Tudo aquilo que você suporta a sua vida, que não é Deus, e que para decidir e viver você depende, é uma dependência emocional e que pode destruir você. Nós somos uma geração emocionalmente prejudicada por vários fatores, mas o maior risco é quando nós paramos de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e depositamos a trajetória da nossa vida na mão de uma pessoa que usa disso para nos ferir e controlar. E eu quero que você hoje seja liberto de toda e qualquer palavra, peso, jugo e pessoa. Se conhecer o Evangelho de verdade, se você conhecer Jesus de verdade, você vai entender e descobrir que Ele é suficiente e tudo que você precisa está nele. Amém? Mas antes de a gente ir para o vídeo, eu tenho só um pedido para você. Curte o vídeo, comenta, compartilha, coloca aí da onde você está nos assistindo. Se você já é inscrito, dá uma olhada se o seu sininho está ativado. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E toda quinta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos o fôlego da semana para você. Eu já tô fazendo que já tá gravado já, viu? E nem tem lugar ainda para gravar. Mas fé é isso. Senhor, o Senhor deu a visão. Taca-lhe pau nesse carrinho agora. Eu quero convidar você para ser parte também da nossa associação evangelística. Aqui embaixo estão todas as informações. Se você puder conhecer e fazer parte, será uma alegria ter você com a gente. Você pode ser um voluntário, você pode ser alguém que nos ajuda no campo de batalha, você pode ser um doador, mas eu quero que você caminhe com a gente. 2025 é o ano do maior crescimento da nossa história, daquilo que Deus vai fazer, e você é parte disso também. E agora vamos pro vídeo. Juízes, capítulo 16, versículo 6. Vou falar um nome e você já faz assim, ó. Dalila. E Dalila disse a Sansão: diz-me logo, aonde repousa a tua força, e com o que podes ser amarrado e afligido. Peraí. Peraí. Só Jesus, tem coisa que não dá pra entender, né, irmão? Tem coisa que você faz. Que isso, irmão? Como que alguém pergunta pra você o segredo da sua força e diz o motivo pra que quer descobrir e você conta? Eu vou te dizer por que conta e por que entramos nesse tipo de lugar. A Bíblia diz que Sansão, primeiro, estava no lugar errado, escolheu no lugar errado. Eu não vou entrar nem nesse mérito. Eu não quero falar sobre julgo desigual agora, não é o motivo. Porque essa dependência emocional, você vai entender que não tem a ver só com uma pessoa, não é só sobre uma pessoa, também é sobre lugares, é sobre estações da vida. Mas o que me incomoda e o que começa bem pesado o texto é a mulher de um homem escolhido por Deus, separado por Deus, cujo qual nele repousava uma força que homens não poderiam contê-lo, exércitos não poderiam vencê-lo, e uma mulher que ele ama, que é a mulher da vida dele, que assim pensa que seja,
pergunta para ele qual é o motivo da força. E quando ele, ouvindo o que é o motivo da força, responde, obviamente de primeira mão não fala a verdade. Ele diz uma outra circunstância. Durante 3 vezes Salomão contou uma história que não era verdade. Sansão dizia, cordas novas. As cordas novas me detêm. Mas não era isso. Só que olha que interessante, a reação de Dalila é que quando ele fala para ela mentira, ela diz para ele: como que você tem coragem de mentir para mim? Mas veja bem, a cada vez que ele contava para ela, ela fazia com que os filisteus fizessem exatamente aquilo que era para roubar a força dele. E mesmo assim, no outro dia, ele estava com ela, amando ela e contando mais uma história. Você percebe que isso é doença? Você percebe que isso tem alguma coisa estranha? Quando você olha para a Bíblia, você vê algumas pessoas com dependência emocional clara. Você vê, por exemplo, a mulher de Ló. Deus fala: vocês vão sair de Sodoma e Gomorra e vocês não vão olhar para trás. Vocês só não podem olhar para trás, eu vou destruir. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló não aguentou, porque tinha mais dela dentro de Sodoma e Gomorra do que qualquer outra coisa. Ou talvez mais Sodoma e Gomorra dentro dela do que qualquer outra coisa. E eu acredito que talvez seja essa a resposta. Então a Bíblia diz que ela olha para trás e o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Quando você olha para a Bíblia, você vê Lia, durante 14 anos, tentou provar para Jacó que lutava por outra mulher, que ela era a mulher ideal. Quando é que ela acorda e que se dá por si que ela não foi a escolhida? Sabe qual é o problema? Quando nós olhamos para a nossa geração, a gente olha milhares de pessoas que estão se entregando a momentos, a lugares, a coisas, a pessoas que não é o lugar delas e estão escravizadas por aquilo. A primeira coisa para você se tornar dependente emocionalmente, seja lá do que for, é não ter a sua identidade clara. Porque alguém vai dizer: aonde o Evangelho entra nisso? O Evangelho entra porque o Evangelho é o que nos dá identidade firme, sólida, cujo qual a gente sabe que não precisa de nada, que a gente é suficiente em Cristo. E quando eu digo de nada, não estou falando que você ignora relacionamentos, que você não ama as pessoas, mas você não se prende a julgos desiguais, a ciclos de doença, a ciclos de ofensas, a ciclos de humilhações. Você não precisa disso. Então agora, quando eu olho para o Evangelho precisa ser a base de cura de uma realidade como essa. Porque quando eu olho para Sansão, o desespero ele morreu no final. Morreu porque contou. E a Bíblia diz que sim, teve êxito no final. Foram mais filisteus mortos na morte de Sansão do que na vida toda dele. Agora entenda, era necessário que isso acontecesse? Quantas coisas na nossa vida não são frutos do que Deus tem, mas das escolhas que nós fizemos pelas associações que nós nos metemos? Quantas coisas que na nossa vida estão paradas porque nós estamos em ciclos viciosos que não mudam, que precisa alguém vir de fora e dizer: sai daí, você está morto. Nós tivemos uma circunstância agora, um tempo atrás, que nós precisamos intervir, porque vimos a morte gradativa acontecendo por conta de um narcisismo. Que lembre-se, todo narcisista escraviza emocionalmente alguém mais fraco. Eu preciso te falar uma coisa, meu lindo. Todo mundo que é dependente emocional é escravo de um narcisista. Todo mundo. Se existe uma dependência emocional, existe um narcisista por trás, tirando a energia, tirando o fôlego da vida, tirando os sonhos, roubando os planos. Existe alguém dominando, e essa pessoa está aqui, sufocada. E eu posso falar para você com todas as letras: o narcisista jura que não é narcisista, e o dependente emocional jura que é livre. Mas um precisa do outro para viver. Um não vive longe do outro, e um destrói a vida do outro. O narcisista precisa ser curado, e o dependente emocional precisa ser livre. A questão é: a falta de identidade tem destruído a nossa geração.
Nós aceitamos qualquer palavra, nós aceitamos qualquer amizade, qualquer pessoa senta à nossa mesa, qualquer pessoa domina nosso coração, qualquer pessoa domina as nossas decisões, qualquer pessoa. E a parada é, quando você olha para o nosso tempo, observe quantas pessoas não eram amargas até ontem, mas de repente ficaram amargas. Quantas pessoas tinham sonhos incríveis, mas agora não sonham mais. Quantas pessoas que tinham planos extraordinários sobre o futuro e agora não tem mais planos nenhum. O que foi que aconteceu? Deus deixou de ser Deus? Não, é porque eles tiraram Deus do lugar e colocaram uma pessoa errada. Colocaram um lugar, colocaram uma circunstância. Sabe o que eu ouço? As pessoas dizendo: eu tenho uma saudade da igreja de antigamente. Sabe o que é isso? Dependência emocional de algo que já foi. Para, bebê, acorda logo. Se para você não é o ideal, faça o ideal a partir daquilo que Deus te deu. Você já viu isso aí, que absurdo? A igreja antigamente não era assim. Claro que não era. Não tinha telefone, não tinha LED, não tinha som, não tinha luz, não tinha instrumento musical, não tinha você. Esse saudosismo nada mais é do que uma dependência emocional, uma muleta para justificar aquilo que você não vive hoje. Porque se fosse assim, era bom. Claro que não é mais assim, lindo, já foi. Mudou. Tem gente que diz: que saudade da minha cidade. Mas por que você ainda está vivendo uma vida miserável? Volta para a cidade. Mas é claro que você não quer voltar, porque você já disse, lá não é mais o mesmo. Mas nunca nenhum lugar é o mesmo, o rio que passa não volta. A parada é que tudo aquilo que a gente se acovarda, a gente vira escravo. Tudo aquilo que a gente não coloca na mão de Deus, alguém toma no lugar e a gente vira escravo disso. Então, meu lindo, chega uma hora que Deus está dizendo: ei, lindo, bora, vamos levantar, vamos sair dessa prisão emocional que você está vivendo, vamos parar, vamos sair desse lugar. Mas a gente não vê, e essa é a parada que me desespera, porque ninguém que vive isso sabe que vive isso. Você sabia disso? É tipo o cara que tem cheiro... o ser humano com bafo, já viu? Todo mundo que tem bafo jura que não tem bafo. Todo mundo que ronca jura que não ronca. Todo mundo que tem CC jura que é cheiroso. Talvez você está rindo e é você o preso. Talvez você está rindo, mas é você que a sua identidade não é mais a sua há muito tempo. Você nem se reconhece mais. A pessoa que vive uma dependência emocional, chega uma hora que ela se olha no espelho e ela não sabe mais nem quem ela é. Porque a identidade dela foi roubada. A identidade dela foi usurpada por alguém que a escravizou emocionalmente. E por medo de ser rejeitado, ela se amoldou a um padrão que não é dela, uma realidade que não é dela, uma vida que não é dela. Então, quando menos ela percebe, ela já não sabe mais quem ela é. Mas agora ela tem um dono, e o dono é a quem a escravizou. Seja a estação, seja a pessoa, seja o relacionamento, seja o momento da vida, seja qualquer coisa. Somos escravizados e não percebemos. Quantos de nós temos isso? E às vezes passamos a vida toda desapercebidos, que nós não avançamos porque fomos paralisados numa estação que já deveríamos ter saído de lá há muito tempo. Irmão, eu queria poder falar bem rasgado, mas tem coisas que são muito sensíveis e, sabe, não é bom. De verdade, ó, os fofoqueiros, tá vendo? Sempre tem. Eu tô com muita vontade de falar e vai vocês. Você já viu gente que não consegue se relacionar com gente boa? Você viu gente que parece que o dedinho é podre? Não estou falando alguma coisa que não existe? Será? Ou vocês sabem o que eu estou falando? Você já viu gente que só namora? Ai, meu Deus. Já viu que os amigos são tudo... Sabe por quê? Porque não tem identidade. Não tem identidade. Quem não tem identidade, qualquer proposta, seja ruim, seja lá o que for, serve. Porque quem não tem identidade não sabe o seu valor. Quem não tem identidade não sabe quanto custou na cruz do Calvário. Quem não tem identidade não sabe o quanto é amado por Jesus. Então quem não sabe o nível do amor que recebeu, se dá para qualquer tipo de amor fracassado que o mundo apresenta.
Enquanto nós gravamos essa série agora, tá cheio de gente sendo destruída agora, se entregando a paixões passageiras, a momentos destrutivos. Sabe por quê? Porque não sabe quanto valem. Meu lindo, quem não sabe quanto vale, acredita caber em qualquer lugar. Quem não sabe quanto custou na cruz do Calvário, se permite viver qualquer circunstância. Mas quem entendeu que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi amado, escolhido, chamado, não se entrega a qualquer paixão. Ele é resguardado no Senhor. Ele não depende de emoções passageiras, porque aquele que o chamou é perfeito e o amou de tal maneira que entregou o Filho unigênito na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é filho de Deus, não aceite menos do que isso. Essa é a parada. Agora veja, Sansão, coitado do Sansão, Sansão nem sabe que aquela mulher nunca o amou. Aquela mulher é um plano dos filisteus para destruir ele. Aquela mulher nunca quis ele de fato. Aquela mulher só desejou uma coisa desde os dias zero: destruir a vida dele. Sansão nunca foi amor da vida de Dalila. Sansão sempre foi um alvo para Dalila. Que tristeza quando nós tratamos os destruidores como amores da nossa vida. Que tristeza, porque não sabemos o nosso preço. Quando não sabemos o nosso valor, nos colocamos em circunstâncias que nos tratam como lixo, porque não colocamos Deus no devido lugar na nossa vida. Sabe qual é a coisa que mais escraviza o ser humano? O pecado. O pecado é uma dependência emocional. O pecado é uma muleta que o ser humano usa para se defender dos seus próprios fracassos. A gente dá uma volta e para no mesmo lugar, dá uma volta, para no mesmo lugar. A gente nunca está liberto. A gente sempre volta no mesmo vício. A gente sempre volta na mesma história. A gente sempre cai no mesmo buraco. Por quê? Porque a gente é escravo daquilo. A nossa identidade foi destruída. Então, lindo, nós não vamos vencer nada sobre dependência emocional enquanto não estabelecermos de maneira clara a nossa identidade. Qualquer amor serve, qualquer amigo chega, qualquer estação da vida serve, porque quem não tem o valor se acomoda e se sente confortável. Você vai perdendo o seu brilho dos olhos. Puxa, gente, olha a sua volta. Olha para você, olha para quem está perto de você. Você vai percebendo que as pessoas do nosso tempo estão perdendo o brilho dos olhos, estão ficando amargas, estão ficando, leprosas, estão ficando pesadas. As pessoas não têm vontade de relacionamento mais, porque o que tem já as feriu tanto que não acreditam mais em absolutamente ninguém. Olha, existem muitas pessoas que não ouvem o evangelho mais porque foram feridas por alguém. Então eles viraram escravos emocionais de uma circunstância que agora os afastam de Jesus. Sabe por quê? Porque eles viram e colocaram toda a confiança em um homem e esqueceram que a nossa confiança não pode estar em homens. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para a realidade posta sobre o nosso tempo, há um lastro de dor derramado. A coisa mais triste que existe é quando essa dependência emocional ela é imposta dentro da realidade familiar, dentro do ciclo familiar. Quantos filhos que os pais são narcisistas? Quantos filhos que todas as palavras de maldição que travaram a história foi um pai que falou, foi uma mãe que disse. Então a pessoa não vai, ela não rompe, que todas as vezes que ela tenta, existe algo que está aqui dentro dela que escravizou ela. Uma palavra, uma estação, um momento da vida, alguma coisa aconteceu, entende? Então o peso do nosso tempo é tentar encontrar a cura no evangelho. E eu confesso para você que eu queria encontrar uma história onde a dependência emocional fosse curada de uma maneira rápida. Mas eu descobri que é um tratamento.
E é um tratamento que você precisa ter diagnóstico claro, entender aonde está o problema e conseguir a partir de então sair daquele lugar. Eu vou ser pontual para tentar exemplificar isso para você. Mas quem é dependente de alguém, essa pessoa ela sempre está rodando dentro daquele ecossistema, ela não sai dali. Então ela é humilhada naquele ecossistema, ela é ferida naquele lugar, ela é maltratada naquele lugar. E a pergunta é: por que não sai e se dói? É porque o dependente depende. É por isso que se fala dependência. Aquilo ali se tornou um alimento. A dor é um alimento para essa pessoa. E quem fere se alimenta da dor daquele que é ferido. E então é um ciclo. Não para, não passa. Então você olha, a vida não muda, a família vai subjugando a geração que vem depois, e de geração em geração vai sendo subjugado. Geração após geração. E aí a questão é: como que se quebra isso? Se quebra quando alguém... Isso é uma parada que é loucura. Normalmente alguém de fora precisa intervir. Você sabia disso? Que normalmente é exatamente assim que acontece. Deus envia alguém de fora para falar para você: ei, você está percebendo o que está acontecendo? Você está olhando aonde você está entrando? Só que normalmente nesse dia essa pessoa ela é mandada embora, porque a pessoa diz: o quê? Comigo? Capaz, eu sou dona de mim mesmo, ninguém manda em mim, minha vida está saudável, está tudo certo. E aí é preciso de algo a mais do que uma pessoa: o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo precisa entrar. E talvez seja essa a palavra que vai tirar uma venda dos teus olhos hoje, que vai fazer você voltar para casa hoje, olhando para a circunstância que você está, para se desvincular e curar a sua alma que foi escravizada durante tanto tempo. Sabe, talvez exatamente isso que você precisava. Alguém que olhasse para você e disse: ei, você não é livre, você é escravo. Você não faz porque quer, você faz porque tem medo de ser rejeitado. Você não faz porque quer, você faz porque foi comparado. Você não é essa pessoa porque você deseja. Alguém modelou você para ser a cópia do que você não desejava. A estação te fez dessa maneira. As dores te cultivaram para você crescer dessa maneira estranha, cheia de trauma, cheia de problema. Então, meu lindo, está na hora de dar um reset na sua vida. Está na hora de você tirar as emoções do centro das atenções e colocar Deus no topo dessa vida que você está vivendo até agora. Coloca Ele no topo, coloca Ele lá no começo de tudo. E a partir dele começa a repensar tudo que está para baixo. Todos os relacionamentos, todas as estações, todas as histórias que você viveu, coloca tudo para baixo dele. Se Ele for o centro, Ele vai fazer você tomar a direção e governar sobre tudo que está abaixo. O problema é que nós estamos colocando as emoções aqui e Deus aqui. Você está entendendo? Deus é o último, as nossas emoções vêm primeiros. Então nos tornamos almáticos, nos tornamos extremamente impulsivos e tudo fazemos pelas emoções. Por isso que quando a gente coloca alguma coisa para depender e tiramos Deus do lugar, estamos sujeitos a fracassar. Meu lindo, Deus está falando com você hoje. Você não vai depender mais emocionalmente de pessoas, você não vai depender mais emocionalmente de estações, você não vai depender mais emocionalmente de momentos, de estações da sua história, não. Você só vai depender do Senhor, e Ele não escraviza você. Ele te dá uma identidade curada, Ele te dá uma identidade livre, Ele te dá uma identidade aonde você é filho de Deus, e nada mais vai poder ferir você. Enquanto somos escravos, estamos passíveis à dor e à destruição. Então, lindo, passa em revista. Se você ainda não casou, dá tempo. Se você se casou, lindo, aí ora. Aí é campanha de jejum e oração, e se precisar os 190. Entendeu? Mas a gente não pode ser escravo. Está na hora de a gente se levantar como que nós somos de fato. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós não podemos nos entregar a qualquer coisa. Nós não podemos nos deixar levar pelo pecado dessa geração. A gente não pode ser escravo. Não, nós não podemos. A gente tem que ser livre.
Se você é escravo do seu telefone, você não é livre. Se você é escravo de algo que você precisa colocar na boca, você não é livre, você é escravo. Se você é escravo de alguma coisa que você precisa jogar no seu telefone, você não é livre, você é escravo. Se você é escravo do desejo de alguém, você não é livre, você é escravo. Agora eu quero que você entenda logo: se o Evangelho te libertar, se o Senhor te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eu termino fazendo confusão. Confusão é: reveja tudo. Se você vai na casa de um amigo, que você chega leve e sai pesado, beijo pra ele. Se você anda com gente que só te dá pesadelo, beijo pra vocês. Tchau, Ló, valeu. Irmão, tira tudo aquilo que te escraviza de perto de você. Tudo aquilo que faz você ser a pior versão do que Deus tem para você. Sai de longe, sai para longe, vai embora, vaza, corre. Mas David, ele é o amor da minha vida. Oh. Mas ele te trata que nem um animal, linda. Você é uma princesa, está sendo tratada igual o quê? Oh, rapaz tonto, só porque você é feio, não pode. Não, mas é verdade, sabe? A gente precisa se libertar logo. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer com a vida de alguém? Isso aqui é muito sério: casar errado. E normalmente começou igual o Sansão e Dalila. Ô, Sansão, me mostra o teu ponto fraco. Não é nada não, eu só quero destruir você. Me deixa saber o que te tira força, eu quero fazer. Vai ter um dia que eu quero usar contra você. Você tem noção a cegueira de alguém? Então, lindo, eu não sei se você está sentindo ou está pensando só nos outros. Olha para quem está perto de você e fala assim: talvez seja você. Fala para ele: te orienta. Tá na hora de dar um reset. Tá na hora de dar um Ctrl, um Alt Del. Só quem é velho e tem computador antigo sabe o que eu tô falando. Você dá um Ctrl, Alt Del, começa do começo. E como que é o começo? O começo é assim: identidade firmada. Quem você é? Sua imagem e semelhança do Criador. Calma, calma. Só o começo da identidade. Esse é só o primeiro dígito do RG. Quem você é? Sou amado, escolhido, chamado. E porque sei que sou filho dele, eu não aceito andar com quem não é filho dele também, com quem não compartilha da mesma verdade que eu compartilho, com quem não divide a mesma paixão que eu divido, que é Jesus. Eu não consigo. E aí você livra a tua vida de tantos problemas. Ei, lembra, eu sei que talvez o teu irmão mais velho falou que você foi achado no lixo, mas você não foi achado no lixo. Você é a obra do Criador. Deus fez você pensando parte a parte, história a história, momento a momento. Não deixe nada nem ninguém escravizar você. Você nasceu para ser livre em Cristo Jesus. Jesus não nos deixa ser escravos, não nos deixa ser reféns de circunstâncias, de estações da vida, mas nos liberta, Jesus. Nos liberta, tira nós de momentos que nos trucidaram durante tanto tempo, que nos colocaram julgos que o Senhor nunca nos colocou, que nos fez ser quem nós não somos de fato. Jesus, cura nossa alma, cura o nosso interior, Jesus, e faz algo novo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Abre os nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos, para que a gente possa ver. Mas nós não queremos viver mais uma estação aonde pessoas governam sobre nós, aonde estações governam sobre nós. Não, Jesus. Nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos chamados por Ti, Jesus. Portanto, Pai,
que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o governo da nossa história. E se for para depender, dependeremos somente do Senhor. Em nome de Jesus.